Oi, gente, essa semana a gente vai falar sobre Narciso. Narciso é uma figura, né, da mitologia grega e que tem muitas lições a nos ensinar. Em tempos, né, de internet, de questões digitais, a gente tem discutido bastante sobre essas questões de como você enxerga a si mesmo e como você lida com essas situações. Então a gente vai ver como a lenda se desenrola, eu vou explicar isso, né, durante o vídeo. Depois a gente vai debater sobre tudo que envolve essas questões relacionadas a como Narciso e essa lenda se tornam tão reais hoje no mundo que a gente vive. Então, uma coisa que era discutida na antiguidade ainda hoje é válido e ainda de maneira mais forte, né? A lenda de Narciso, ela é extremamente emblemática, principalmente nos dias de hoje. Então, é interessante que a gente conheça a lenda e depois faça um paralelo, não é, com as questões mais atuais. Então, Narciso ele era filho do deus Rio, Céfissos, e da ninfa Liríope. E era um jovem de extrema beleza, porém, a despeito da cobiça que despertava nas ninfas e nas donzelas, Narciso preferia viver só, pois não havia encontrado ninguém que julgasse merecedora do seu amor. E foi justamente esse desprezo que devotava as jovens à sua perdição. Pois havia uma bela ninfa, Eco, amante dos bosques e dos montes, companheira favorita de Diana em suas caçadas. Mas Eco tinha um grande defeito, falava demais, e tinha o costume de dar sempre a última palavra em qualquer conversa da qual participava. Então um dia Hera, desconfiada, Hera, esposa de Zeus, com razão, né, que seu marido estava divertindo-se com as ninfas, saiu em sua procura. Eco usou a sua conversa para entreter a deusa, enquanto suas amigas ninfas se escondiam. Hera, percebendo a artimanha da ninfa, condenou-a a não mais poder falar uma só palavra por sua iniciativa, a não ser responder quando interpelada. Assim a ninfa passeava por um bosque, quando viu Narciso que perseguia a caça pela montanha. Como era belo o jovem, e como era forte a paixão que a assaltou. Seguiu-lhe os passos e quis dirigir-lhe a palavra, falar o quanto ela o queria. Mas não era possível, era preciso esperar, né, que ele falasse primeiro, para então responder-lhe. Distraída pelos seus pensamentos, não percebeu que o jovem dela se aproximara. Tentou se esconder rapidamente, mas Narciso ouviu o barulho e caminhou em sua direção. — Há alguém aqui? — Aqui, respondeu Eco. Narciso olhou em volta e não viu ninguém. Queria saber quem estava se escondendo dele e quem era a dona daquela voz tão bonita. — Vem! Gritou. — Vem! Respondeu Eco. — Por que foges de mim? — Por que foges de mim? — Eu não fujo, vem, vamos nos juntar. — Juntar! A donzela não podia conter sua felicidade ao correr em direção ao amado que fizera tal convite. Narciso, vendo a ninfa que corria em sua direção, gritou. — Afasta-te! Prefiro morrer do que te deixar me possuir. Me possuir. De terrível o que se passou. Narciso fugiu e a ninfa, envergonhada, correu para se esconder no recesso dos bosques. Daquele dia em diante passou a viver nas cavernas e entre os rochedos das montanhas, evitava o contato com outros seres e não se alimentava mais. Com o pesar, seu corpo foi definhando até que suas carnes desapareceram completamente, seus ossos se transformaram em rocha e nada mais restou além de sua voz. Eco, porém, continua a responder a todos que a chamam e conserva o seu costume de sempre dizer a última palavra. Não foi em vão o sofrimento da ninfa, pois do alto do Olimpo, Nêmesis vira tudo o que se passou e, como punição, condenou Narciso a um triste fim, que não demorou muito a ocorrer. Havia, não muito longe dali, uma fonte clara de águas como prata. Os pastores não levavam para lá seu rebanho, nem cabras, nem qualquer outro animal. Nem tampouco era enfeada por folhas ou galhos caídos de árvores. Era linda, cercava de uma relva viçosa e abrigava o sol por rochedos que a cercavam. Ali chegou um dia Narciso, fatigado da caça e sentindo-se com muito calor e com muita sede. Narciso então debruçou-se sobre a fonte para banhar-se e viu, surpreso, uma bela figura que o olhava de dentro da fonte. Com certeza é algum espírito das águas que habita essa fonte, e como é belo, disse. E admirando os olhos brilhantes, os cabelos anelados, como os de Apolo, o rosto oval e o pescoço de marfim do ser. Apaixonou-se pelo aspecto saudável e pela beleza daquele ser que, dentro da fonte, retribuía seu olhar. Não podia mais se conter, baixou o rosto para beijar o ser e enfiou na fonte para abraçá-lo. Porém, ao contato de seus braços com a água da fonte, o ser sumiu para voltar depois de alguns instantes, tão belo quanto antes. Então Narciso se perguntava, por que me desprezas, bela criatura? E por que foges do meu contato? Meu rosto não deve causar-te repulsa, pois as ninfas me amam,
Me amam, e tu mesmo que não me olhas com indiferença. Quando sorrio, tu também sorris, e responde com acenos aos meus acenos, mas quando estendo os braços, faz o mesmo, mas para então sumires ao meu contato. Suas lágrimas caíram na água, turvando a imagem, e, ao vê-la partir, Narciso exclamou: Fica, peço-te, fica, mas não posso tocar-te, deixe-me pelo menos admirar-te. Assim, Narciso ficou por dias a admirar a própria imagem da fonte. Esquecido de alimento e água, e seu corpo ficou definhando. As cores e o vigor deixaram seu corpo, e enquanto ele ali gritava, ai ai, Eco respondia com as mesmas palavras, e assim o jovem morreu. As ninfas choraram seu triste destino, prepararam uma pira funerária e teriam cremado seu corpo se o tivessem encontrado. No lugar onde faleceu, entretanto, ninfas encontraram apenas uma flor roxa, rodeada de flores brancas. E, em memória ao jovem Narciso, aquela flor passou a ser conhecida pelo seu nome. Dizem ainda que quando a sombra de Narciso atravessou o rio Estige em direção ao Hades, ela debruçou-se sobre as suas águas para contemplar a sua figura. Então, como vocês viram, a lenda do Narciso fala sobre a valorização do eu, mas é exagerada a valorização do eu. Então, como é que a gente vê isso? Por exemplo, em seriados como Black Mirror, não é, do Netflix, a gente vê coisas desse tipo, em que a pessoa vive tão voltada para uma tela preta, que no caso é o nosso celular, que a gente esquece das interações sociais, a gente esquece do outro, a gente esquece da empatia, esquece inclusive da ética. E vive uma vida de muitas vezes de fantasia, uma vida que você queria viver, mas não é a vida que você tem. Então, talvez essa vida não seja a vida que você idealiza, mas talvez por N motivos você não pode alcançá-la. Isso gera frustrações, que talvez gerem depressão, ou gerem talvez violência, que podem gerar problemas com ansiedade, né? A ansiedade dizem que é o excesso de futuro, né? É a pessoa pensar no futuro e ter medo dele. E depressão é o excesso de passado, é a pessoa ter medo o passado influenciar tanto na sua vida que você tem medo do futuro por causa disso, né? Você fica, é uma tristeza, um patamar um pouco diferente. Então você vê que a gente dá valor a celebridades que na verdade não produzem nada, que o conhecimento científico está sendo perdido, e é bom a gente refletir sobre isso, porque a gente está confundindo conhecimento científico com opinião. Opinião você tem direito a ter, mas ela não pode se sobressair em relação à ciência, até porque a ciência é que vai embasar a sua opinião. Uma opinião que não é baseada em nada, ela é apenas uma falácia, ou então o que a gente chama de rumorese, um discurso onde se fala, mas nada se diz. Então é muito bom prestar atenção nisso, para a gente não cair nessas armadilhas e refletir sobre essas questões, para a gente ter cada vez mais conhecimento profundo e cada vez mais a gente poder ter uma opinião de fato embasada em algo que de fato vale a pena, né? Antigamente, por exemplo, vou dar um exemplo, na Holanda, as pessoas que eram cientistas eram pessoas ovacionadas na rua, eram admiradas na rua. Hoje os cientistas são tidos até como vilões, não é? Porque as pessoas negam tanto a ciência que alguém que diz alguma coisa relacionada à sabedoria, ela é tida como um inimigo e não como seu amigo. É a coisa mais estapafúrdia, né, se você analisar, porque são pessoas que fazem com que as coisas evoluam na face da Terra. Tudo que a gente tem, que a gente usa, que a gente come, que a gente faz, que a gente veste, foi desenvolvido por alguém que fez estudos científicos profundos sobre isso. Então não são coisas à toa, não são coisas... A mesma tecnologia que a gente está usando agora, ela foi resultado de estudo de milhares de pessoas para chegar no que a gente tem hoje. E tem milhares de pessoas estudando para a gente evoluir cada vez mais. Teorias de conspiração, narcisismo e o culto de celebridades são companheiros de viagens, capazes de provocar uma ruptura social e subestimar instituições, quando amalgamados em pronunciamentos bombásticos, campanhas populistas ou mesmo questionamentos de políticas públicas. Exemplificando essa tendência, a gente tem uma longa lista de celebridades, como tipo Robert De Niro, Charlie Sheen, Alec Baldwin ou até mesmo Donald Trump, que tem uma legião de céticos questionando a segurança e a eficácia da imunização, por exemplo, contra o sarampo, sugerindo uma conexão entre vacina e autismo. E surtos de sarampo estão sendo atribuídos parcialmente ao impacto dessas campanhas. Então você entende que o culto às celebridades ela começa a ter uma relação em que vai interferir nas políticas públicas do mundo, que vai interferir, inclusive, até nos postulados da ciência. A ciência, sim, tem que receber críticas, mas elas devem receber críticas embasadas em coisas que também são científicas, e não em opiniões pessoais, que muitas vezes não têm nem o conhecimento técnico necessário para isso. Pesquisadores eles estão tentando estabelecer os fatores psicológicos subjacentes a essa crença em conspirações e concluíram em 2015 que pessoas com alto nível de narcisismo são inclinadas a gravitar em direção a elas, particularmente
por aqueles de baixa autoestima. A pessoa é tão narcisista que ela só pensa em si, ela é tão narcisista que ela fica deprimida porque não consegue encontrar ninguém que ela considere ser tão boa quanto ela para se relacionar, ou que ela considere ser tão boa para ser um amigo, ou considere ser tão boa para ser um funcionário. Então, pessoas narcisistas, elas também podem ser muito frustradas e ter baixa autoestima. Os pesquisadores também eles sugeriram no mesmo ano que existe uma correlação entre a crença em teorias da conspiração e a necessidade de sentir-se único, dado que isso acontece, a quantidade de selfies que a gente tem nas redes sociais. Inclusive temos até um nome para isso, síndrome da selfie. Então, pessoas com tendências narcisistas, elas tendem a promover-se, denegrindo inclusive outras pessoas, um viés facilmente observado nos teoristas da conspiração. Aqueles que os questionam são acusados de serem vítimas de propaganda enganosa. Então, as teorias da conspiração são frequentemente apoiadas por uma crença de que outras pessoas, outra instituição, estão tentando subestimar ou desafiar a sua singularidade. Vivemos em dias difíceis, nossa confiança no futuro, as instituições que nos protegem está obviamente fragilizada e claro que isso é um terreno fértil para mais narcisistas dos teoristas da conspiração se apresentarem como salvadores da pátria, defensores da ordem, da justiça, questionadores de direitos humanos, os arautos dos fake news, que a gente tem falado muito aqui no canal, forças secretas tentando destruir a república, né? Normalizar narcisismo e converter teorias de conspiração em políticas públicas nos expõe ao risco de transformar a democracia em sua antítese, ou seja, transformar a democracia numa ditadura. Isso, então, reflitamos sobre essa questão e na próxima semana a gente debate um pouco mais sobre isso, tá? Até mais.